Oi gente, tudo bem? Mais uma, dessa vez, terça-feira, começando um Fer Me Explica. Tivemos um problema com a luz, ficamos sem luz ontem e tivemos que adiar a nossa live do Fer Me Explica pra hoje. Desculpem pelo inconveniente, espero que vocês compreendam o que aconteceu. Mas vocês enviaram bastantes dúvidas nesse final de semana, então hoje a gente vai começar tirando essas dúvidas que vocês mandaram no domingo. Conforme for surgindo novas dúvidas, a gente vai encaixando aqui. Boa noite, Rê, boa noite, gente. Pra quem é de sempre, já sabe lá, já deixa o tchauzinho pra mim quem é que tá com a sua garrafa de água. Pra quem é novo por aqui e não sabe como funciona, pra te ajudar a bater a meta hídrica, então toda a live da Fer e todo o Fer Me Explica, a gente tem como companhia uma garrafona de água pra bater nossa meta hídrica. Se você não tem sua garrafa, não sabia como é que funcionava, não tem problema, dá tempo de você correr até a cozinha, pegar seus 2 copões de água, se for copo de água tem que ser 2, ou uma garrafona assim. Se você ainda estiver usando a garrafa de plástico, menina, troca essa garrafa pra ontem, vocês têm cupom de desconto pra fazer isso na Yogateria, 10% de desconto, tá bom? Vamos lá, gente! Muito bom ter vocês aqui comigo. Obrigada, meus amores. Vamos começar, vamos lá, deixa o tchauzinho aí pra mim, quem é que tá com a garrafa de água? Bom, vamos começar então com as perguntas que vocês enviaram. Se você é a pessoa que me enviou a pergunta, acena pra mim aí enquanto eu estiver respondendo sua dúvida, que aí dá pra gente trocar melhor e esclarecer ainda mais as dúvidas que vocês têm, tá bom? Vamos lá então, a primeira dúvida é da Chamara Selma. Essa aqui é fixa, nossa seguidora, tá sempre aqui com a gente, sempre muito bom ter ela com a gente. Ela mandou assim, ó: dor na abertura da boca que irradia pro ouvido e dentes. Pode ser enxaqueca ou é mais provável DTM? É muito mais provável que seja DTM, tá bom? Quando a gente fala de enxaqueca, uma característica muito marcante da enxaqueca é uma dor latejante, tá? Obviamente, não necessariamente ela vai vir como uma dor latejante, mas uma dor que irradia já não é uma característica tão clássica da enxaqueca, normalmente está mais associada a DTM, principalmente quando é uma dor que vem nessa região aqui, tá? A gente pode ter também aí uma outra alteração que a gente vai chamar de neuralgia do trigêmeo, tá? Então é importante você fazer 2 coisas, querida. Uma é procurar um neurologista para dar uma avaliada aí, com base em todos os sintomas que você tem. Não dá pra gente, nem pode, né, fazer um diagnóstico assim pela internet. E outra seria você procurar um dentista. Por quê? Porque se for uma DTM, uma das coisas que o seu dentista vai conseguir perceber é esse desgaste. Ele vai pedir exame de imagem para detectar esse desgaste ou não, essa alteração aí nessa articulação temporomandibular, tá? Para as pessoas que sofrem de DTM, costumam ter uma dor mais em metade da cabeça também, do lado que tá essa alteração. É uma dor que vem mais facial aqui, uma dor que pega bastante a região temporal, então é essa região aqui da cabeça. Se você se identifica, aí é importante você procurar então esses 2 profissionais. Eu vi que tá chegando bastante gente nova por aqui, sejam muito bem-vindas, espero que vocês aproveitem muito o conteúdo que a gente traz aqui. Não perdeu muita coisa não, Tamires, a gente só fez a nossa introdução de sempre e a gente acabou de responder a primeira pergunta, tá bom? Mas, de qualquer forma, você pode assistir o comecinho da live que você perdeu depois, porque a live vai estar salva. A Fabiana mandou assim, ó: qual é a diferença de enxaqueca e cefaleia? Ou é a mesma coisa? Vamos lá! A enxaqueca é um tipo de cefaleia. Então vamos entender que quando a gente fala dor de cabeça é uma cefaleia, né? Então no linguajar médico, a dor de cabeça é uma cefaleia, ponto. A diferença é que a gente tem cefaleias primárias e cefaleias secundárias. A enxaqueca, ela tá dentro da cefaleia primária. Mas o que é essa cefaleia primária? A cefaleia primária é aquela em que a dor de cabeça é a própria doença. Não tem uma outra doença por trás dela, tá? Então, por exemplo, a enxaqueca é essa cefaleia primária e a dor de cabeça que você deve ter relatado, cefaleia, normalmente, tá? A gente associa muito a dor de cabeça comum, que a gente fala. Uma dor de cabeça tensional, uma cefaleia tensional. E aí sim existe uma diferença entre as duas.
embora as duas sejam primárias, ou seja, as duas são a própria doença, não quer dizer que tem uma outra doença por trás dessa dor de cabeça, tá? Nos dois casos. A cefaleia tensional, ela é muito mais comum, tá? Estima-se que cerca de 98% das pessoas vão ter na vida, em algum momento, um episódio de dor de cabeça, e é muito provável que seja essa cefaleia tensional. Quanto quem sofre com enxaqueca são 15% da população mundial. Então ela tem uma incidência muito menor do que da dor de cabeça comum. Elas têm características bastante diferentes, então vamos lá. E aí vocês vão dizendo aqui pra mim se vocês se identificam, tá? Quando a gente fala de uma dor de cabeça, uma cefaleia tensional, é aquela dor de cabeça que normalmente ela começa no pescoço, ela vai subindo para a cabeça e ela pega a nossa cabeça numa sensação de aperto, como se você estivesse apertando, esmagando mesmo essa cabeça. Outra característica que ela pode ter é ao contrário, é a sensação de que o seu cérebro está inchando e ele está querendo explodir para fora da cabeça. Essas são duas características que costumam acontecer numa cefaleia tensional. A cefaleia tensional ela pode ser causada por diversos fatores, tá? Ela pode vir por conta de uma noite de sono mal dormida, má postura, estresse, né? Então, ansiedade, a gente pode ter essa cefaleia tensional. Quando a gente fala da enxaqueca, a enxaqueca é uma doença que ela precisa de uma predisposição genética envolvida, tá? E o que acontece? Ela tem uma característica, na maioria das pessoas, de ser só em metade da cabeça. Além dessa característica, ela tem uma característica pulsante. Eu brinco com as pacientes porque a gente tem que levar isso da forma mais leve possível, né, gente? É que o nosso coração foi parar aqui dentro da cabeça e a gente sente, cada vez que o coração pulsa, parece que o cérebro tá pulsando junto. Então essa é uma característica bastante comum da enxaqueca. E a enxaqueca, ela vem acompanhada de um desses dois sintomas normalmente. Ou do enjoo, seguido de vômito, ou do aumento da sensibilidade, principalmente à luz e a cheiros, tá? Então, essas são as características mais comuns da enxaqueca e da cefaleia tensional. Sim, Adri, na tensional a nuca dói só de mexer, também vai doer. E aí vai depender assim, ó, normalmente, tá, gente? Quando a gente fala de enxaqueca, é uma dor de intensidade moderada a grave. É aquela dor que ela é muito incapacitante normalmente. Quando ela vem, cara, acabou o dia, não dá pra fazer mais nada, você precisa ficar no teu quarto escuro, quieta, deitada, porque senão parece que você não vai aguentar viver. Quando a gente fala de uma cefaleia tensional, normalmente ela não tem uma intensidade tão forte ao ponto de te deixar incapacitada na cama. Mas eu tô dizendo normalmente, isso não quer dizer que existam exceções, tá? Que possam ter exceções. Tem pessoas que vão ter, sim, uma intensidade muito grande, tá bom? A mesma pessoa pode ter as duas, Gladys, pode. O que acontece com muita frequência é que alguns pacientes começam, por exemplo, com uma enxaqueca, quando mais novas, principalmente eu falo mulheres, vocês sabem, né, gente? Porque pra cada um homem com enxaqueca tem 3 mulheres com enxaqueca. Então, se a gente for ver aqui no empoderamento da enxaqueca, acho que uns 80% do nosso público é mulher. Então, por isso que aqui eu trato sempre no feminino, tá bom? Mas homens que estiverem por aí, não se sintam acanhados, podem se manifestar. O que acontece? Na maioria das meninas, a enxaqueca começa a se manifestar com mais presença, assim, mais marcante, depois da primeira menstruação, tá? E aí, o que vai acontecer? Né? No começo, a gente vai empurrando com a barriga, ninguém sabe direito o que é. Sua mãe tinha essa dor aí, ó, há muito tempo, nunca tratou com remédio, sempre tomou um chá de boldo e resolvia, né? Então, aí o que acontece? A gente demora pra procurar um tratamento. Só que o que é bastante comum é que essas meninas, essas mulheres, comecem a ter dores um pouco mais frequentes, comecem a tomar com mais frequência medicamentos abortivos de crise. Então, os analgésicos, anti-inflamatórios, né? Aquele Doril, aquela Neosaldina, sabe? Começa a tomar com mais frequência. E esse é um dos principais fatores que favorecem a transformação dessa enxaqueca, tá? E como que acontece? O que vai diferenciar então essa transformação? Nesse caso aí vai se enquadrar no que a gente chama de cefaleia crônica diária, tá? São aquelas pessoas que vão passar a ter
dor todos os dias, ou quase todos os dias, na maioria das vezes, não tem essa dor, não tem a característica clássica de enxaqueca. É uma dor mais em aperto, uma dor mais na nuca, um pescoço bem tenso, todos os dias ou quase todos os dias. Mas, ainda assim, em alguns momentos, ela tem uma crise clássica de enxaqueca, com a dor latejante, com enjoo, aumento da sensibilidade. Então, nesse caso, é aquele paciente que tem uma cefaleia crônica diária, o que a gente chama de migrânia transformada, especificamente nesse caso, tá bom? Vamos lá. Eu vi que alguém comentou aqui, não sei quem tá perguntando o nome, não sei se é pra mim. Eu vi que alguém perguntou aqui, que comentou, na verdade, sobre enxaqueca e Covid, né, gente? Embora a gente ainda, eu não tive conhecimento de estudos relacionados da enxaqueca com a Covid, o que a gente sabe ainda, né, o que a gente já sabe, na verdade, é que quando a gente tem a Covid, existe um processo inflamatório, infeccioso, generalizado no nosso corpo, né? E lembra que toda vez que a gente tem um processo inflamatório no nosso corpo, a gente potencializa outros processos inflamatórios. Então, o que é bastante comum, que eu tenho recebido muitos relatos, tá? Mas isso é totalmente extraoficial, extracientífica, não tem uma explicação científica baseada num estudo pra dizer isso, é um achismo meu, com base no conhecimento que a gente tem da enxaqueca e da Covid hoje, tá? Como a gente tá falando de um processo que leva uma infecção importante, uma inflamação importante no nosso corpo, e a enxaqueca também é um processo inflamatório que acontece no nosso cérebro, nas veias do nosso cérebro, vai afetar o nervo trigêmeo, enfim, existe um processo inflamatório envolvido. Quando a gente tem uma inflamação, ela potencializa outra. Então é por isso que acredito eu, que seja esse o motivo, de que muitos pacientes que já tinham enxaqueca têm sentido uma piora do quadro pós-Covid, tá? E o que a gente sabe é que os sintomas, né, as alterações, né, que são decorrentes da Covid, elas duram, elas ficam no nosso corpo por muito tempo, tá? Então a gente ainda não tem nada específico falando de enxaqueca dentro desse cenário, mas a gente sabe que, pela lógica do raciocínio da manifestação das duas doenças, de fato, a enxaqueca tenderia a ter uma piora depois de um quadro de Covid. Até quando, Fer? Até quando eu não sei te dizer. Mas prometo que vou atrás de artigos sobre isso pra dar mais uma olhada essa semana, porque a gente tem que estar atualizando toda semana mesmo. Como é uma doença muito nova, tem muita coisa chegando ainda, tá bom? Vamos lá, como é que tá a água aí de vocês? Ó, pra quem tá com enxaqueca e tá assistindo a nossa live, meus amores, façam o seguinte: vire o celular de barriga pra baixo, pra não ficar com o rosto na frente da tela azul, e fica só me escutando. Não vou mostrar nada de importante, é só falando mesmo, explicando pra vocês. Então vocês não precisam ficar olhando pra tela. Esse excesso de exposição à luz azul pode piorar o seu quadro de dor, tá bom? Então vira o celular de barriga pra baixo e continua escutando aí. Aproveita, pra você que tá com enxaqueca, pega lá, corre lá na cozinha, pega uma compressa fria, faz lá uma compressa fria na região da cabeça que você tá sentindo dor. Enquanto isso, fecha os olhos e vai me escutando, tirando as dúvidas de enxaqueca, tá bom? Vamos lá. Cadê? A Sandra mandou assim: é normal a enxaqueca atingir mais a lateral da cabeça? Eu sinto mais a lateral direita. Sandra, tá? É uma das características bastante comuns da enxaqueca, tá? Normalmente só metade da cabeça. Uma coisa que é importante que a gente saiba é que ela também pode variar. Então pode ser que, por exemplo, ela costume vir do lado direito, mas pode ser que você tenha uma crise que venha do lado esquerdo, de repente. E pode ser que numa outra crise seja a dor no topo da cabeça, e uma outra crise que seja mais o rosto, uma outra crise mais a região da testa. Então ela pode ir variando de região também, mas ela tem uma característica bem marcante na grande maioria das pessoas, de só em metade da cabeça, um dos lados. Aí o pessoal comentando que sente mais de um lado ou mais na frente. É isso aí, gente.
Vamos lá. Gente, eu queria pedir pra vocês deixarem um like de vocês pra ajudar a distribuir a nossa live pra mais gente. A gente sabe que tem muita gente que precisa de informação, que ainda não sabe por onde começar, que tá perdidona, seguindo os caminhos tudo meio estranho aí, tá? Então, traz esse pessoal pra cá pra aprender sobre enxaqueca, pra aprender a se cuidar também, que nem vocês estão fazendo. Ali, Márcia, acabei de responder essa pergunta sem querer, não tinha nem visto. Mas respondi a pergunta, né, Márcia? É isso, ela pode mudar de lado sim, viu? A Laila mandou assim: tenho enxaqueca, sei da importância da cúrcuma. Posso tomar na forma de cápsula? Pode, Laila, pode tomar a cúrcuma na forma de cápsula. Lídia, ainda não respondi sua pergunta, ainda vou chegar lá, tá bom? Fica tranquila. Então você pode tomar a cúrcuma na forma de cápsula, embora eu prefira a cúrcuma no dia a dia, na forma de shot, na forma de tempero, da mesma forma o gengibre. A gente pode tomar o gengibre em cápsula, a cúrcuma pode, tá? Mas eu gosto mais dele in natura. Eu acho que tudo que a gente puder consumir que seja o mais natural possível é melhor pro nosso corpo, tá bom? Pensa que antigamente não tinha cápsula de cúrcuma, cápsula de magnésio, cápsula de nada disso pra tomar, tá? Então a gente tentava adquirir eles da forma mais natural possível, através da alimentação. Boa noite, meu amor. Vamos lá. E ela fez uma outra pergunta, falando que tá tentando mudar, tá num processo de emagrecimento, e aí ela falou uma série de suplementos e fitoterápicos, na verdade, que passaram pra ela, e perguntou se ela tinha dúvida se essa fórmula estimularia a enxaqueca. Eu vou ser muito sincera com você, Laila, até procurei alguns deles, não encontrei relação com enxaqueca, mas eu não sou a pessoa mais capacitada pra te explicar sobre isso, tá? Eu aconselho você procurar uma Nutri e conversar com essa Nutri sobre esses fitoterápicos que você tá querendo tomar aí pra questão do emagrecimento. Vamos lembrar também, não sei qual é o seu objetivo, né, o tanto que você quer emagrecer, mas muitas pessoas que estão aqui, vão até comentar quem tiver, que já começaram a fazer as mudanças de hábito, já sentiram a diferença no peso também, né? Então, se você começa a ter um estilo de vida mais saudável, é inevitável que você perca peso, tá? Agora tem aquelas pessoas que não querem perder, né? E a gente vai conversar um pouquinho disso, que foi a pergunta, se eu não me engano, até da Lídia que comentou aí. Se eu não me engano, mas a gente vai chegar nessa pergunta também, a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais pra frente. Vamos lá. A Camila mandou assim: Fer, tenho dores de cabeça, mas não acompanho enjoos e sensibilidade à luz. Será enxaqueca ou cefaleia? Começa uma dor leve na testa e vai piorando e fica normalmente de um lado da cabeça. O que posso fazer pra evitar? Primeiro, vai no neurologista, tá? Não dá pra gente dar diagnóstico assim, gente. E eu nem posso dar esse diagnóstico. Esse diagnóstico vem ou de um clínico geral, tá? O clínico geral também pode te dar o diagnóstico. Mas eu preferiria escolher um médico especialista em dores de cabeça. Tem um Reels que eu fiz aqui ensinando vocês a encontrarem um neurologista especialista em tratar dores de cabeça. Em qualquer lugar do Brasil que você esteja, você consegue procurar pra achar esse neurologista, tá bom? De acordo com a região onde você tava, onde você vive, né? Então, o que a gente vai observar? Dentro desse cenário, é importante que você busque, então, o neurologista para ter esse seu diagnóstico, e independente se for enxaqueca ou se for uma cefaleia tensional, é importante que você faça mudanças de hábito. O que eu gosto de frisar para vocês, e é uma das coisas que eu falo muito no curso Rotinas Diárias, que a gente vai ter lançamento agora esse mês, né? Então eu falo muito no Rotinas Diárias que tudo que eu trago aqui para vocês não é para melhorar só a enxaqueca, tá? Então, por isso que eu sempre brinco que se você é uma mãe, se você é uma esposa, né? Ou se você mora sozinho, cuida só do seu cachorro, também não importa. Ou cuida dos seus pais, tudo bem. Mas as suas mudanças de estilo de vida vão agregar na qualidade de vida de todas as outras pessoas que moram na mesma casa que você, desde que elas estejam dispostas a fazer as mudanças. Então, o que eu falo de alimentação, eu não passo uma dieta, eu não sou nutricionista, eu não posso passar uma dieta. Mas eu posso te dizer o que é bacana e o que não é bacana de se comer para um corpo saudável, tá? Eu posso te dizer
que é bacana ou não é bacana de se fazer na questão de, por exemplo, da hidratação, na questão da atividade física, na questão dos alongamentos, tá? Nenhuma dessas mudanças que a gente traz aqui, desses mini hábitos que vão estar todos juntinhos, bonitinhos, encaixados no curso de rotinas diárias, nada deles traz efeito colateral negativo pro teu corpo, tá? Então, mesmo se você ainda não sabe se é de fato enxaqueca ou se é uma cefaleia tensional crônica, por exemplo, fazer as mudanças já vai começar a te dar uma melhora. Por quê? Porque você equilibra o teu corpo. E lá no curso eu vou explicar pra vocês uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida, que foi entender como que a doença se manifesta no nosso corpo, não pelo olhar da medicina tradicional. A gente sabe hoje que, segundo a medicina Ayurveda, né, e não a medicina tradicional aqui, a gente tem 6 estágios do adoecimento, tá? Então a Ayurveda começa a considerar a nossa doença lá no primeiro estágio, que eu vou explicar bem detalhadinho pra vocês no curso, mas já dando um spoiler, que é o acúmulo de toxinas. E sabe o que começa a fazer a gente acumular toxina? Uma coisa que a medicina tradicional vai surtar comigo. Mas é verdade. Até as nossas emoções. Pode ser que, muito provavelmente, algumas de vocês tenham começado a manifestar uma piora do quadro de enxaqueca, ou mesmo a primeira grande crise de enxaqueca, depois de fatores emocionais envolvidos. Uma ruptura familiar, um trauma de infância, algumas emoções, a perda de um ente muito querido. Ou, por exemplo, você teve um problema muito grande no seu trabalho e você se sentiu muito triste, você se sentiu com muita raiva, você se sentiu muito frustrada, você se sentiu muito decepcionada. A raiz da enxaqueca, embora a gente tenha que ter um componente genético que vai predispor a gente a isso, assim como a raiz de outras doenças, ela começa lá no acúmulo de toxinas. E ao contrário do que muita gente diz, a gente pode acumular toxinas através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos também, tá? Então, se a gente trata o nosso corpo e equilibra ele como um todo, independentemente do tipo de dor de cabeça, se a gente tá falando de uma enxaqueca ou de uma cefaleia tensional, a gente tende a enxergar uma melhora positiva, tá bom? Adri, os alongamentos ajudam, tá? Na cefaleia tensional crônica, com certeza absoluta. Eu garanto pra você que você vai sentir melhor. Inclusive no curso eu ensino a fazer alguns alongamentos diferentes que pegam outras regiões também envolvidas, tá? E é muito importante pra quem tem a cefaleia tensional crônica fazer os alongamentos todos os dias, de preferência mais de uma vez no dia. Então quem tá trabalhando na frente do computador, por exemplo, faz lá a cada 1h30 os alongamentos, isso vai te ajudar. Ali tem gente, a Tayana falando que já ajudou. Boa, tem bastante gente se identificando com essa questão. Pois é, e a grande maioria, né, na medicina tradicional, a gente só vai tratar e considerar uma pessoa com uma doença, pra vocês terem uma ideia do quanto isso é chocante. Quando lá na medicina Ayurveda, essa pessoa já tá no 5º estágio da doença. E são 6, tá? Então, a gente tem 4 fases antes da gente ser considerado doente na medicina tradicional, que a medicina Ayurveda já considera que a gente tá ficando doente. E qual que é a grande sacada da gente utilizar isso? Porque a gente consegue, então, antes mesmo da crise se instalar e antes mesmo de outras doenças se instalarem, a gente consegue trabalhar em cima do desequilíbrio que está presente. E se eu fosse ensinar para vocês como trabalhar em cima de cada um desses desequilíbrios, o nosso curso ia ficar gigantesco. Então eu foquei ele todinho em cima dos desequilíbrios que estão envolvidos nas crises de enxaqueca. Então, nesse curso Rotinas Diárias, a gente vai falar sobre como acontece o adoecimento, a gente vai dar um olhar diferenciado sobre esse adoecimento que a gente não encontra na medicina tradicional, e a gente vai falar também dos 5 pilares, mas os 5 pilares na prática. Então eu não vou falar assim pra você, agora vamos falar de hidratação, agora vamos falar de alimentação, agora vamos falar de sono, agora vamos falar de estresse. Não. Eu vou colocar tudo isso em mini hábitos pra você fazer no seu dia a dia
e você equilibrar teu corpo e se ver livre dessas crises terríveis de enxaqueca, tá bom? Então comece sim, finalizando sua pergunta, comece sim a fazer as mudanças de hábito, mas procure sim um neurologista para ter o seu diagnóstico, tá bom? Vamos lá, gente, como é que tá a água de vocês? Exatamente, Thaísa. Thaísa tá por dentro. Exatamente. Tá, a gente vai explicar tudo isso direitinho lá no Rotinas Diárias, tá bom? Vamos lá. A Gladys mandou assim: Fer, melatonina, mocinho ou vilão pra quem sofre com enxaqueca? E aí, galera, conta pra mim, vocês tomam melatonina? Nara, que dia que eu vou falar o valor do curso? Ó, a gente começa na terça-feira. Que dia? Não sei, tô sem meu calendário. Mas a gente vai começar uma semana de aquecimento pro curso. E aí, quem se inscrever nessa semana de aquecimento, que a gente vai ter lives especiais em outra plataforma, não vai ser aqui no Instagram. Então aí vocês vão ter um link, vocês se inscrevem. Daí vocês vão receber o link pra assistir as lives especiais. Dia 13, isso mesmo, na terça-feira, isso mesmo. Terça-feira, no dia 13, a Rê já tá por dentro também. Na terça-feira, dia 13, a gente vai começar esse aquecimento pro Rotinas Diárias. Daí você se inscreve no link que vai aparecer pra vocês. Vocês vão receber um e-mail com o link pra vocês assistirem as lives especiais. Quem se inscrever tem prioridade no curso, porque são vagas limitadas, tá? E lá, no dia 15, você já vai começar, já vai ter acesso aos valores, o que é que tem em cada módulo do curso, como é que vai ser feito o curso, pra até quando vocês têm acesso, tudo isso no dia 15 de abril vai estar aí pra vocês. Beleza? Mas não se esqueçam de se inscrever no aquecimento, tá? Do Rotinas Diárias, que vai começar no dia 13, beleza? Vamos lá. Renata, como você sabe que estágio você tá? A gente vai falar sobre isso no Rotinas Diárias bem detalhadinho, tá bom? Então, gente, a melatonina. Conta aí, ninguém tá tomando melatonina? Quem tá tomando melatonina? Perguntaram pra mim, e aí, mocinho ou vilão? Vamos lá, gente. Hoje em dia, a gente tá muito nessa modinha de querer tomar melatonina, né? Vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que entender. Melatonina é um hormônio que a gente produz no nosso corpo através da glândula pineal, que fica lá no nosso cérebro, pequenininha, do tamanho da ervilha. Ela produz essa melatonina. Para essa melatonina ser produzida, ali, tem gente que já tomou muito. Para essa melatonina ser produzida, a gente precisa de uma escuridão total. Ou seja, se você dorme com televisão ligada, você já não tem uma boa produção de melatonina. Se tem alguma luz no teu quarto que fica acesa, esquece, a melatonina não vai ser produzida com qualidade. E qual que é a importância dessa melatonina? A melatonina, ela vai ajudar na qualidade do seu sono. Ao contrário do que muita gente diz, ela não é indutor. A função da melatonina não é induzir o sono, mas melhorar a qualidade desse sono, tá? E aí o que acontece? Se você tem lá teu corpício funcionando, mas você não tá dormindo bem, aí você fala, eu ouvi não sei quem falar de melatonina, vou tentar. Daí você pega um hormônio sintético, pega ele, põe pra dentro. Você tem uma grande chance do teu corpo não reconhecer esse hormônio sintético. O que acontece com muitas mulheres que usam anticoncepcional, por exemplo. O corpo não reconhece. Ele entra num processo de atacar essa melatonina, isso que você tá tomando, porque ele não reconhece que aquilo faz parte do teu corpo. Fer, mas tem estudos que mostram que quando você toma melatonina, você melhora a qualidade do sono. Melhorando a qualidade do sono, você pode diminuir crises de enxaqueca, porque você mesmo diz, sono de boa qualidade está nos 5 pilares da autocura. Tem estudos que mostram. Tem. Mas para pra pensar. Por que você vai tomar melatonina sintética se o seu corpo é capaz de produzir melatonina? Você só não tá dando o que ele precisa.
A melatonina, se você for conversar com um médico do sono, né, especialista no sono, ele só vai te indicar a melatonina se você fizer um exame e no exame mostrar que você tem algum problema na produção de melatonina. Caso contrário, você não vai tomar melatonina. O que você vai fazer então para melhorar essa melatonina? Exatamente, Tayana. É isso. A gente vai mudar hábitos. A gente precisa, para produzir melatonina, de 3 coisas importantes. 4. A gente vai precisar de magnésio, a gente vai precisar de triptofano, a gente vai precisar de B6, vitamina B6. Esses 3 são essenciais, esses 3 nutrientes são essenciais para a gente produzir melatonina. Além disso, a 4ª coisa que eu falei é a escuridão. Então, o que acontece? Bom, onde que eu vou achar magnésio? Magnésio a gente tem através da alimentação, principalmente aqueles vegetais verde escuro. Couve, brócolis, rúcula, agrião, que mais? Espinafre, vegetais verde escuro. Fonte de magnésio. Então, peraí, então já vou colocar que precisa ter verde escuro no meu prato. É isso? É isso. Onde que eu vou achar triptofano? Triptofano a gente vai achar na aveia, na banana, nas sementes. Opa, eu assisti aquela live de enxaqueca menstrual da Fer e ela falou sobre as sementes. Vou usar as sementes que ela falou. Onde que eu acho B6? A B6 eu acho principalmente... Aliás, troquei, gente. Triptofano, B6, você vai encontrar na aveia, na banana, nas sementes, tá? E o triptofano? Onde que eu vou achar o triptofano? O triptofano você vai achar no grão de bico. Você vai achar ele na banana. Você vai achar ele nos peixes. Você viu que você consegue fazer fácil uma refeição, principalmente no período da noite, com esses nutrientes que teu corpo precisa para produzir melatonina? Beleza. Cuidei da parte da alimentação, Fer. O que mais que eu preciso fazer? A Tayana disse aí. Você precisa parar de ficar exposto a tanta luminosidade próximo da hora de dormir. Você precisa deixar o celular de lado, não levar esse celular pro quarto na hora de dormir. Você precisa desligar essa televisão na hora de dormir. E você precisa ter um horário fixo para dormir e acordar. Não importa se é sábado, domingo, feriado, não importa. Porque o teu corpo vai ajudar, ele vai entender que tá chegando na hora de você produzir melatonina. E aí, outra coisa que ajuda, que é uma das coisas... Aliás, nem vou contar, porque senão vou dar todo o spoiler do curso, né, gente? Mas no curso, no Rotinas Diárias, eu dou outras dicas de como você melhorar a sua produção de melatonina e, consequentemente, melhorar a qualidade do seu sono, tá? Fiquem atentas, porque vai ter e-book de receita também pra vocês. E no e-book de receitas, eu divido elas entre manhã, tarde e noite. Então, você tem, já nas receitinhas da noite, esses nutrientes que são essenciais pra gente produzir mais melatonina, tá bom? Então, gente, sério, o curso tá, ó, maravilhoso. Vamos lá. Nara, respondi sua dúvida nos stories do Fer Me Explica no final de semana. Você mandou na caixinha de perguntas, não mandou? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta. A Cris mandou assim: o que acha dos exames rápidos que detectam alergias alimentares? Realmente são funcionais? Existe algo para detectar gatilhos da enxaqueca? Cris, esses exames que detectam alergias, eu acredito que eles são funcionais sim, tá? Mas, eu vou ver se eu consigo marcar uma live com a Nutri, com uma das Nutris maravilhosas que eu conheço, pra poder explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre esses exames. É importante, por exemplo, você sempre tentar, né? Peraí que eu perdi o fio da meada. É importante você fazer a autoobservação, tá? Pros gatilhos alimentares. As alergias também, a autoobservação vai te ajudar. Mas, se você faz um diário da enxaqueca, você consegue anotar tudo que você tem consumido. E aí você consegue observar, então, o que é que tem sido ou não gatilho. Vamos lembrar, então, que existe uma diferença entre o que é gatilho, que é aquele alimento que você come
em até 2 horas você começa a manifestar sintomas de crise. Não necessariamente dor, manifestar sintomas de crise. E a gente tem aqueles alimentos que desequilibram o nosso corpo, deixando a gente no ponto de bala para outros desequilíbrios que vão levar a gente à crise. Como, por exemplo, a cafeína. A cafeína é um desses alimentos que a gente pode consumir todo, na teoria, né? A gente vai consumir todo dia e você fala, eu tomei café, mas não tive crise. Tomei chá preto, não tive crise. Tomei chá verde, não tive crise. Mas você fica mais vulnerável a outros gatilhos. Então, por exemplo, eu tomo café todos os dias e não tenho dor de cabeça. Não tenho crise de enxaqueca. Mas, nossa, eu tava aqui em casa, tava quente, né? Tava com ar-condicionado, aí saí de casa, aquele bafo, na hora, pá! Uma crise de enxaqueca na minha cara. Pois é. O que é que te deixou nesse ponto de bala tão vulnerável a fatores externos? Principalmente fatores externos. A cafeína, que tá deixando seu cérebro lá super estimulado. Então você tem que observar esses 2 tipos de alimentos que vão interferir aí nas suas crises. Os gatilhos e aqueles que só te deixam no ponto de bala pra crise, que desequilibram o teu organismo. Que normalmente são aqueles alimentos que são mais estimulantes, tá bom? Vamos lá. A Lívia mandou assim, ó. Eu tô tratando enxaqueca há 3 meses com amitriptilina. Tenho muita sensibilidade à luz, mas muita mesmo. Mal posso ficar no celular, ou no computador, ou na TV, que meus olhos começam a doer. Aí começa a dor de cabeça. Preciso estudar e trabalhar. O que fazer? Há uma forma, uma dica, um remédio? Me ajude, por favor. Lívia, o que acontece? Primeiro, a gente tem que entender que lá quando a gente fala das 4 fases da enxaqueca, a gente tem lá no pródromo, que é a primeira fase da enxaqueca, antes da dor de cabeça se manifestar. E essa fase pode acontecer até 2 dias antes da dor de cabeça em si, da enxaqueca se instalar. Nessa fase costuma acontecer o aumento da sensibilidade à luz, a som, a cheiros, tá? Então, se você tá o tempo todo hipersensível, a gente tem que observar o quê? Que quer dizer que o tempo todo você tá em desequilíbrio. Mas qual que é esse desequilíbrio? Aí a gente precisa investigar através do diário. Por exemplo, pode ser, por exemplo, a cafeína. Você já tirou o café? Você já tentou ficar sem o café? Pode ser uma intolerância alimentar, de algo que você consome todo dia. Glúten, por exemplo. Já tentou controlar o consumo do glúten? Passa uma semana, 15 dias sem glúten. Vê como é que você se sente. Pode ser, por exemplo, uma intolerância à lactose. Pode ser, por exemplo, que você tenha dormido mal, que você esteja dormindo constantemente mal. Por exemplo, as mãezinhas, quando acabam de ter neném pequenininho, costumam dormir muito mal. Pode estar a ponto de bala de crise o tempo todo por essa má qualidade do sono. Pode ser que você esteja se sentindo, por conta da pandemia, muito ansiosa, esteja sentindo muito medo. Isso também vai te deixar no ponto de bala para crise. Pode ser que você esteja passando uma situação de estresse muito grande, pensando na questão financeira com essa pandemia, pensando no seu ente querido que está distante. Também pode te deixar no ponto de bala. Pode ser que em casa você não esteja nem lembrando de tomar água. A desidratação também pode estar te deixando nesse ponto de bala. Então, o que a gente precisa fazer? Entender quais desses 5 pilares que estão te desequilibrando o suficiente e constantemente para que você esteja o tempo todo hipersensível à luz. Eu tenho certeza que você vai se identificar com algum desses fatores que eu disse aqui. E se você não se identificar, talvez seja porque você ainda não se observou corretamente. Então baixa o diário da enxaqueca, o link tá na minha bio, gratuitamente. Baixa esse diário, imprime esse trem e começa a preencher. Você vai conseguir identificar quais são os seus desequilíbrios. E se você não identificar, eu ainda estou com a agenda aberta, algumas últimas vagas, até a gente começar o nosso curso no dia 15, tá bom? Até a gente abrir as inscrições no dia 15, tá bom? Vamos lá, gente! Boa, Tayana. Esses óculos com filtro da luz azul também são excelentes para quem tem que ficar muito tempo exposto às telas, né? Mas a gente também tem hoje, isso até ia sugerir, mas não necessariamente
pra televisão, né? Mas pro celular, tablet, notebook, a gente consegue ativar o filtro de luz azul, que também já ajuda a diminuir essa questão da ardência e dor no olho, tá bom? Mas essa sensibilidade que ela tá dizendo aqui é bem característica de crises de enxaqueca mesmo. A Carlinha mandou assim: Fer, você falou do magnésio, coenzima Q10 e riboflavina ajuda no tratamento da enxaqueca. Olha só, a Carla assistiu minha live na 7U. Vamos lá. Gostaria de saber quantos miligramas devemos tomar. Carla, meu amor, isso vai depender, tá? Isso vai depender muito de qual é a frequência de crises que você tem, qual a intensidade das crises que você tem, como que é a sua alimentação, que mudanças de hábito você já fez. Eu até deixei anotado aqui pra gente não perder aqui e não falar besteira. Magnésio, a gente tem alguns estudos que variam da utilização de 125mg até 500mg. Ou seja, olha como varia. E o que é que vai definir isso? Frequência, intensidade, estilo de vida, tá? Tudo isso vai ter que ser levado em consideração na hora de escolher a dosagem ideal pra você. A coenzima Q10, a gente tem estudos de 100mg a 400mg. Ai, cara, a cara tá aqui. E a riboflavina, a gente tem estudos de 100 a 400mg, tá? Então vai depender muito disso tudo. De estilo de vida, de frequência, de intensidade das crises, tá bom, meu amor? Por isso que se existisse uma fórmula assim, 300mg de cada, todo mundo já ia comprar, já ia começar a usar, né? Porque a gente não tem efeitos colaterais com a utilização desses suplementos. Mas vai depender muito de caso pra caso, isso precisa ser analisado com cautela, tá bom? Vamos lá. Pois é. A Ana Daniele comentando sobre a crise ter mexido com o psicológico de todo mundo. Com certeza, com certeza. A Fabiana mandou assim: Fer, enxaqueca pode ser também por conta da visão, de quem precisa usar óculos? Não, Fabi. A enxaqueca não tem relação com problemas de visão. O que acontece? Até tem uma outra pergunta sobre isso mais pra frente. O que acontece? A gente precisa lembrar que quando a gente tem esse problema de visão, a gente força a vista, a gente aumenta a tensão na musculatura que fica ao redor, né, do nosso olho e tudo mais, que vai estar envolvida com uma dor de cabeça mais temporal ou mais frontal, tá? Mas é uma dor de cabeça comum e não é uma enxaqueca, tá? Você pode sim ter dor de cabeça por não estar utilizando óculos, por ter problema de visão, mas essa dor de cabeça por problemas de visão não te leva à enxaqueca. O que pode acontecer é o quê? Você já tá com toda essa musculatura mais tensa e aí você tem uma intensidade maior quando você tem a crise de enxaqueca, tá bom? Vamos lá. Quantas vagas no curso? Que eu vi aqui que alguém me perguntou. 30 vagas no curso. São 30 vagas no curso a princípio, tá? Justamente para poder dar assistência para todo mundo, porque a gente vai ter encontros presenciais, né? Encontros online, ao vivo, né? Então, para conseguir administrar todo mundo, a gente vai fazer 30 vagas. Vamos lá. A Ediclébia mandou assim: Fer, não sinto enjoos nem sensibilidade à luz, só senti isso no mês de janeiro. Daí em diante, não mais. Mas estou tendo dor de cabeça todos os dias. O médico falou que era enxaqueca. Bom, independente, né, se ele te diagnosticou ou não com enxaqueca, você já sabe por onde você precisa começar, que é mudando hábitos, tá? Se você tá tendo dor todos os dias, segue a mesma coisa que eu respondi agora há pouco. A gente precisa identificar o que é que tá tanto em desequilíbrio no teu corpo, te levando às crises. O bacana do Rotinas Diárias é que a gente vai direto para o que equilibra o corpo como um todo. Então, com rotinas diárias, com os mini hábitos que eu ensino no Rotinas Diárias, você consegue equilibrando todos os 5 pilares na prática, tá? Então esse é o lado bom. E de uma forma bem leve, vocês vão ver que são videoaulas, que não são tão extensas, então você não extrapola o tempo de exposição na tela. Eu pensei em tudo isso, eu pensei em um monte de bônus pra vocês, justamente para que a gente tenha no final do curso um grande número de mulheres e até de homens, né, se forem participar, tendo uma melhora na qualidade de vida,
né? Então a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso no Rotinas Diárias. Vamos lá. A Sandrinha comentou assim: a injeção para parar de menstruar pode ser aplicada em quem tem enxaqueca? Eu não indico, tá? Tudo bem que não sou eu que tenho que indicar, né? Quem tem que indicar é ginecologista, né, gente? Mas, aquela que se mete, né? Mas, o que acontece? Para pra pensar. Eu expliquei pra vocês em outras lives já sobre enxaqueca e menstruação, que quando a gente fala da introdução de hormônios no nosso corpo, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala do anticoncepcional, é um dos hormônios que a gente mais injeta no nosso corpo. A gente põe para dentro do nosso corpo assim, ó, como se fosse água, né? Todo dia tá lá tomando aqueles hormônios, colocando aqueles hormônios pra dentro, sem nem ter ideia do que eles provocam no nosso corpo. Quando a gente fala de injeção, a gente pega uma grande quantidade de hormônio e coloca dentro da sua circulação, dentro do teu corpo, e a quantidade é tão grande que ela vai ter efeito anticoncepcional por 1 ou até 3 meses. Você acha mesmo que esse trem faz bem pro corpo? Você acha mesmo que isso não vai desequilibrar o teu corpo? Para pra pensar. O tanto de hormônio que você precisa pôr pra ele te dar uma contracepção por 1 até 3 meses. Se a gente parar pra pensar, fica meio fácil da gente entender o quanto isso pode ser prejudicial pro equilíbrio do nosso corpo, tá? Porque agora a palavra de ordem é corpo em equilíbrio, tá? Deixa eu responder a pergunta da Márcia Elisa aqui. Ela perguntou se os remédios usados para controlar a ansiedade ou depressão provocam queda de cabelo. Podem levar, tá? Alguns deles podem levar sim. Inclusive tem uma pergunta aqui que até fizeram, vou até responder já então, de uma paciente que tá tomando foi indicado sertralina pra ela tá com sertralina e melatonina, mas enfim, a gente já falou de melatonina, então ela tá com a sertralina e ela teve também perda de memória. Então, perda de memória, queda de cabelo, são efeitos colaterais que podem acontecer sim com a utilização desses medicamentos. Normalmente, isso vai durar um período inicial até seu corpo se adaptar a essa medicação, mas não é todo mundo que passa. Tem muita gente que fica com esses efeitos colaterais por bastante tempo, tá? Então é importante você conversar com o seu neurologista sobre esses sintomas, tá? Outra coisa que a gente tem que ver é se essa queda de cabelo tá mesmo associada à medicação ou se ela pode ser, por exemplo, um déficit de vitamina. Déficit de vitaminas do complexo B, por exemplo, podem te levar à queda de cabelo, tá? E aí, como eu tô trazendo essa linha pra vocês que olha muito mais do que exames, tá? Que entende que a gente pode ficar doente muito antes de mostrar no exame, o que eu faria? Antes mesmo de você ir fazer exame de sangue e tudo mais pra ver se tem alguma alteração, eu olharia pra alimentação. Bom, o que eu como no meu dia a dia que é fonte de vitamina B? Daí você vai olhar ali e de repente você fala, não como quase nada. Então tem grande chance de estar interferindo, essa falta de vitamina B tá interferindo, favorecendo então a queda de cabelo, tá? Ali, a Ana comentando que tomava sertralina e parece que passava uma borracha na cabeça, horrível. Pois é, Ana, você ficou com esse efeito por quanto tempo? Conta aqui pra gente, pra ajudar já a coleguinha que tava com essa dúvida também, tá? Então pode durar por um tempo, até já juntando as duas perguntas, a questão da perda de memória também, ela pode acontecer também, e ela acontece com uma frequência considerável até com o tupiramato. Quem aí já tomou tupiramato, já passou por isso? Eu, por exemplo, eu esqueci a data de aniversário, quantos anos eu tinha, endereço de casa, sabe? Assim, a pessoa pergunta, passei o endereço, eu ficava, meu endereço. Ainda falava pra ver se acessava a memória e não vinha. Foi um negócio de louco, eu senti bastante isso com o tupiramato também, tá? Vamos lá. A Deia perguntou sobre a falta de visão, que a gente já respondeu, tá? Que a falta de visão, ela pode dar sim, levar uma dor de cabeça, mas ela não leva a enxaqueca, tá bom? Só que ela também pode ser um dos fatores que pode
agravar esse sintoma doloroso da enxaqueca, justamente porque você já tá com esses músculos mais tensos aí, tá bom? Vamos lá. Ali, tem gente que tá tomando tupiramato já faz um tempo. Ali. Então a Elaine tá melhor do que eu, Elaine. Você tá melhor do que eu. Porque eu esqueci a real endereço, data de nascimento e idade. A idade é meio inconveniente de vez em quando, né, gente? Mas enfim, vamos lá. A Deia também falou que fez exame de magnésio e vitamina D e deram bons. E ela perguntou se precisa suplementar igual, tá? E falou que não fez o de B2 porque era R$900. Vamos lá. O que acontece, Deia? A gente tem um artigo publicado, que foi publicado em 2012, que fala sobre a suplementação de magnésio em pacientes com enxaqueca. O que esse artigo fala? Ele diz que é muito difícil a gente mensurar realmente o déficit de magnésio, não só em pacientes com enxaqueca, mas em qualquer tipo de paciente. Por quê? Porque como que normalmente se mede magnésio? Como é que você mediu? Muito provavelmente com exame de sangue. Mas a verdade é que só 1% do magnésio tá no nosso sangue. Você tem noção? Só 1%. O resto tá principalmente dentro das nossas células, nos nossos ossos, tá? Então mensurar o nível real de magnésio é muito difícil. E aí o que esse artigo trouxe foi que, entendendo, compreendendo essa dificuldade, tá? E observando uma melhora nos pacientes que suplementaram magnésio, esse artigo diz, né, publicado em 2012, que deveríamos sim, pacientes com enxaqueca, suplementar magnésio, independente do resultado do exame, porque o resultado do exame só vai estar lá vendo 1% do magnésio, tá bom? Então, por isso que hoje a gente tem já neurologistas que indicam a suplementação do magnésio e da riboflavina, da B6, mesmo sem, da B2, perdão, mesmo sem nem ter visto o exame, mesmo sem nem pedir o exame, tá? É baseado nessa questão. Vamos lá. A Deia me ouvindo. Boa, Deia. Deixa eu ver. Rede... Peraí, gente. Gente, eu sou péssima pra ler o nome de vocês no Instagram, senhor. O chocolate... ela já falou que eu já respondi, né? Já falamos de chocolate, vídeo na Páscoa explicando sobre chocolate. Então pronto, já respondemos essa. A Luciane mandou assim: boa tarde, continuo com as mudanças de hábito, substituindo alguns vegetais no controle pela compulsão por doces. Porém, tem uma coisa que tá me intrigando muito: a vontade excessiva de comer limão com sal. Olha só, pode ser na salada, suco de limão com sal, enfim, tudo tem que ter limão com sal. Se eu não como, sinto muita náusea e tontura e uma dorzinha enjoada na cabeça. O que será? Observação: não estou grávida. Bom, vamos lá. Sabe o que acontece? Eu sou de uma linha hoje, né, com base em tudo que eu tenho estudado pra trazer pra vocês, que acredita muito que o nosso corpo fala. O nosso corpo, ele dá sinais, o nosso corpo pede coisas, tá? Então, por exemplo, aí a gente, até no doce, tá, gente, que acontece, o nosso corpo também tá pedindo alguma coisa específica. Mas se o teu corpo tá te pedindo o tempo todo limão e sal, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que talvez... E quando você não come, você tem tontura e enjoo, olha só que interessante. A gente pode pensar que talvez o que seu corpo tá precisando é de mais ferro. Aí você vai falar: Fer, se ele quisesse ferro, ele ia me pedir fígado de galinha, fígado de boi. Não necessariamente. Porque o limão, ele pode ajudar a gente a absorver melhor o ferro. Então pode ser que você até esteja comendo fontes de ferro no seu dia a dia, mas você não tá absorvendo bem. E aí o teu corpo vai te pedir o quê? O teu corpo vai te pedir o limão pra ajudar a melhorar essa absorção de ferro. E outra coisa, o teu corpo pode estar te pedindo sal porque você pode estar fazendo uma restrição muito grande de carboidrato. E aí, se você faz uma restrição muito grande do carboidrato, o teu corpo vai te pedir esse sal. Ele vai estar perdendo mais sódio. Então, entenda o que o teu corpo está querendo te dizer. Ele pode estar te dando um indício de que você precisa absorver melhor o ferro e de que você está consumindo muito pouco carboidrato. E tente equilibrar isso que você está fazendo. Se você está numa dieta restritiva, sem um acompanhamento com uma Nutri, já tá errado.
toda dieta restritiva assim, a gente precisa de um acompanhamento com a Nutri. Justamente pra gente não tirar demais e ficar faltando nutriente pro nosso corpo. E aí, qual sintoma que a gente vai ter? Fraqueza, tontura, enjoo, tá? Então, comece a observar esses fatores. Tenta, por exemplo, então, você tá colocando limão. Comece a observar a questão, já vou explicar, Rafa. Comece a enxergar essa questão, por exemplo, do ferro. O que é que você tem comido fonte de ferro normalmente? Quanto de carboidrato você tem comido? Você cortou tudo de carboidrato? Primeiro que é impossível cortar tudo, né? Mas na sua cabeça você acha que você cortou o máximo possível de carboidrato? Tá? Então a gente tem que observar esses dois fatores. Quando você fala do limão, da necessidade do teu corpo pedir mesmo assim, até meio estranho, né? Limão e sal, me vem essas duas coisas na cabeça. Agora a Rafa perguntou assim pra mim, ó, deixa eu até voltar pra não falar nada. Cadê? Quando o corpo pede doce, ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo sensação de bem-estar, Rafa. Por quê? Ele tá pedindo serotonina, ele tá pedindo dopamina. Por quê? Normalmente, o nosso corpo ele vai pedir o doce pra gente ou no final da tarde, quase no finalzinho do expediente, lá por umas 4, 5 horas, 5, 6 horas, entre 4 e 6 horas. É um horário que o nosso corpo tende a pedir doce. Pelo excesso de estresse do dia a dia. Então, ele sabe que você está cansada, que você está estressada. E ele pede pra você uma fonte de sensação de bem-estar. Qual que é a fonte mais rápida de sensação de bem-estar que a gente tem? Comível. Açúcar. E aí ele vai te pedir esse açúcar na forma de doce. Outro motivo que pode levar o teu corpo a te pedir esse doce, mais ou menos esse horário também, vai estar ligado ao teu almoço e eu explico direitinho sobre isso e como evitar que isso aconteça no Rotinas Diárias. A gente tem uma aula onde eu explico sobre isso. Agora, depois do almoço, pois é, Mirella, a gente fala muito sobre isso no Rotinas Diárias, tá? Então, é importante que vocês entendam que cada momento do dia que teu corpo pede algo, é porque está faltando algo. Então, um exemplo, se você sente no final do dia, sempre no final do dia, uma vontade do doce, uma estratégia que você pode fazer é: qual seria outra fonte de dopamina, de serotonina, de sensação de bem-estar que eu poderia dar pro meu corpo? Aí isso varia, tá? Vai de pessoa pra pessoa. Por exemplo, pra mim, sentar no silêncio e meditar me dá uma sensação de bem-estar. Eu vou começar a ensinar meu corpo que a fonte de bem-estar que eu vou dar pra ele não vai ser através do açúcar, vai ser através da meditação. Ou, por exemplo, a caminhada me deixa mais leve, mais tranquila. Eu vou começar a caminhar às 4 horas da tarde. Vai ser minha fonte de dopamina, de serotonina pro meu corpo. Então a gente tem que entender duas coisas: o que é que o nosso corpo tá pedindo e por que que ele tá pedindo, tá? E o que a gente pode dar pra esse corpo no lugar daquilo que não faz bem. Agora, quando o corpo pede algo que faz bem, por exemplo, eu tava, né, numa questão que eu queria, porque eu queria comer, tava querendo comer espinafre de qualquer jeito. Comprei na feira uma mação gigantesca de espinafre, comi o maço inteiro numa refeição. Pensa na pessoa, né, óbvio, né, que tava eu e o amor da minha vida junto comendo. Então foram 2 pessoas comendo. Mas como é que vai o maço inteiro numa refeição? Porque meu corpo, ele tava me pedindo espinafre. Ele queria espinafre de qualquer jeito. Gente, não tô grávida. Não era desejo de grávida, não. Espinafre tem muito o quê? Tem muito magnésio. O que tava acontecendo? Eu tava mudando meus horários de dormir. Eu tava mudando meus horários da noite. Então eu tava acordando, não tava 100% recarregada. Quer dizer o quê? Que eu não tava com a melatonina lá bombando no meu corpo. O que meu corpo me pediu? O espinafre. Fonte do quê? Magnésio. Magnésio ajuda a fazer o quê? Melatonina. Então entendam que tudo que teu corpo pede tem um porquê. Até os besteirovski que a gente quer comer de vez em quando também tem um porquê de trás disso. E a gente fala sobre isso no Rotinas Diárias também, tá bom? Vamos lá. Gente, eu falei demais. A live tá acabando e tem um monte de pergunta pra responder. Cadê? A Fá Alcântara mandou assim: Fer, tenho enxaqueca com aura, com crises de uma vez ao mês. Fui no neuro, ele passou Amato e Sumax.
e também uma angiorressonância magnética, que ainda vou fazer. O Amato não estou tomando. O que você acha? Estou praticando 5 pilares. Fá, primeiro, parabéns por já começar a fazer as mudanças de hábito. Essencial. Segunda questão. Na enxaqueca com aura, é muito comum os neurologistas indicarem medicamento preventivo, tá? Por quê? Porque a enxaqueca com aura é uma forma da enxaqueca que pode ter um pouco mais de outros efeitos se não tratada, tá? Então a gente sabe hoje já que pacientes com enxaqueca com aura que fumam e que tomam anticoncepcionais orais com estrogênio tem maior chance aí de AVC. Então por isso que eles acabam entrando direto com medicação quando fala de enxaqueca com aura. Mas é extremamente importante você fazer as mudanças de hábito. O que eu acho do Piramato? Bom, alguns amam, outros odeiam, tá? Tem pacientes que lidam super bem, se adaptam super bem a essa medicação e sentem melhora quando associam com as mudanças de hábito. E tem pacientes que acham intoleráveis os efeitos colaterais que podem surgir. Isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente aqui na live que já até comentou que tá tomando Piramato há 1 ano e aparentemente tá ok. Tem gente que para de tomar ele justamente pelos efeitos colaterais. Então, vai depender de como que teu corpo vai responder. Não tem como eu dizer pra você, não toma, tá? Então, depende muito da proposta que você tá buscando. E eu acho que é sempre válido você conversar com o seu neurologista sobre isso. Por exemplo, eu quero um caminho mais saudável, eu quero um caminho com menos medicamento possível. É sempre importante você deixar claro essas suas opções e prioridades quando você vai sentar na cadeira do seu neurologista e conversar com ele sobre as possibilidades de tratamento. Vamos lá. A Aulenisa mandou assim: tenho enxaqueca e insônia. Fui ao neuro e ele prescreveu esse aqui a gente já conversou, que foi da sertralina, que ela tá com muita perda de memória. A gente já comentou. A Fá tá com muito medo de tomar. Fá, por que você tá com medo? Por conta dos possíveis efeitos colaterais? É isso? Porque não tem como a gente saber se você vai sofrer ou não com eles. Comenta aí pra mim, quem é que tá aqui que toma Tupiramato e é tranquilão? Não tem efeito colateral, não teve perda de memória, não teve síndrome das pernas inquietas, não teve formigamento. Comenta aí pra mim. Eu vi que o pessoal já comentou que tá tomando. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai comentando aí pra Fá, eu vou passando pra próxima, tá, gente? Que tá acabando o nosso tempo. A Márcia mandou assim: estou na fase das mudanças, tudo. Sono, dieta, exercício, ansiedade, estresse, até tirei o hormônio para endometriose. Dúvida: todas as mudanças irão ajudar no controle da endometriose? Será suficiente sem remédio? Márcia, vamos lá. Quando a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória, tá? Então sim, as mudanças de hábito vão ajudar muito. Agora sim, se elas sozinhas vão ser o suficiente, não tem como eu te dizer. Agora, o que a gente sabe é que elas são essenciais, tá? Então, muitas vezes as mulheres acabam achando que endometriose precisa ser tratada só com um hormônio, né? Com hormônios sintéticos que você vai introduzir em você. Sendo que, na verdade, a gente já tem estudos que mostram que uma alimentação pobre em gorduras, principalmente gordura animal, e pobre em alimentos inflamatórios, ou seja, uma dieta anti-inflamatória, são essenciais para ter bons resultados no controle da endometriose, tá bom? Então sim, foca nas mudanças de hábito e aliás, faça um acompanhamento com a nutricionista também, tá? Pra parte alimentar, nesse cenário de endometriose, a parte alimentar é essencial. Quem tenta tratar a endometriose sem mudar a alimentação e estilo de vida vai falhar, tá? Vamos lá. A Yas tá explicando aqui, ó, porque como tem uma aura uma vez ao mês, não queria tomar. Bom, aí é uma decisão que você tem que ponderar e que eu acho que seria importante você conversar com o seu neurologista também, tá? Ali tem gente contando que teve problema, tem gente contando que não teve. Fá, é uma decisão muito particular pra gente opinar. Acho que o que cabe a gente nesse cenário é realmente trazer os relatos de como é que foi pra maioria das mulheres pra você tomar essa sua decisão. E caso você decida não utilizar a medicação, conversar com o seu neurologista também, tá bom? A Josana mandou assim: dor de cabeça tem a ver com moscas volantes? Porque cada vez que sinto dor de cabeça eu percebo que ela aumenta. Josana, isso é sinal de aura, tá? Então quando a gente fala de enxaqueca com aura, ela pode se manifestar. Eu ainda brinco com as minhas pacientes que ela pode se manifestar como moscas voando ou vagalumes, tá?
Então, quando a gente tem essas pontinhos pretos no campo visual, isso é um sintoma de aura. A aura visual normalmente tem uma duração aí de 5 minutos até 1 hora, e normalmente antes da dor em si, da enxaqueca se instalar, tá bom? A Má Ludovico mandou assim, ó. Boa noite, Fer. Problemas gástricos têm relação com enxaqueca? Descobri que sou intolerante à lactose. Tô numa restrição alimentar de lactose, tenho melhorado também no quesito enxaqueca. Total, Má. O que que acontece? Vamos lembrar. Se você tem algum tipo de intolerância alimentar, ou se você só não tá digerindo bem tal coisa porque você tá comendo em excesso, ou porque você não tá fazendo as 6 dicas que eu vou ensinar pra vocês no Rotinas Diárias na parte do almoço, por exemplo, o que que vai acontecer? Você não vai estar digerindo bem, e isso vai fazer com que pedaços grandes desse alimento vão para o seu trato gastrointestinal, para a sua digestão, e esses pedaços grandes eles demoram muito para ser digeridos. No caso de um alimento que você não mastigou bem, por exemplo, vamos dar um exemplo. E aí o que vai acontecer? As bactérias ruins vão começar a se proliferar e se alimentar desse resto de alimento, desse resto de comida que ficou aí, que ainda está sendo digerido com bastante dificuldade. E aí o que vai acontecer? Esse aumento de bactérias ruins, ele vai se sobrepor ao número de bactérias boas. Com tanta bactéria ruim, o que vai acontecer? Você vai ter uma inflamação nesse intestino, e aí é o que a gente costuma chamar de inflamação crônica de baixo grau. Uma inflamação potencializa o surgimento de outras. E aí tá aí a danada da enxaqueca se manifestando de uma forma mais intensa. Outra questão, a intolerância. Então você comeu algo que tinha lactose, por exemplo, você tem intolerância à lactose, o seu organismo, ele não vai reconhecer aquela lactose, tá? E vai ativar o seu sistema de defesa. E aí, por isso, a gente vai ter uma inflamação local também. E a inflamação potencializa outra inflamação. Daí sim, então existe uma relação muito direta entre essas intolerâncias alimentares, entre esses problemas de má digestão, com o surgimento de crises de enxaqueca, tá bom? A gente explora ele um pouquinho mais no Rotinas Diárias também. A Lídia mandou assim. Olá, Fer. Estou muito abaixo do meu peso. Me alimento bem, mas tenho duas crises no mês com duração de 48 horas mais ou menos. Nesses dias não consigo comer quase nada. Por isso não consigo manter meu peso. Gostaria de saber se você indica alguma vitamina que eu possa tomar para engordar, que não piore a enxaqueca. Lídia, nesse cenário é muito importante que você faça acompanhamento com uma nutricionista, tá? Por quê? Porque é pouco provável que em 2 dias de enxaqueca você perca todo o peso que você estava ganhando, tá? Então isso quer dizer provavelmente que você tem alguma alteração na absorção de nutrientes do que você está comendo. Pode ser que, por exemplo, você esteja comendo muito pouco, que esteja faltando macro e micronutrientes na sua alimentação. Então quem vai poder olhar para isso com muito cuidado e muito carinho é uma nutricionista bem capacitada, tá bom? Gente, ultrapassamos horrores o nosso horário de live hoje, mas respondemos todas as dúvidas. Eu sei que ainda tem mais dúvidas que vão surgindo o tempo todo aí pra vocês, mas não se angustiem. Toda sexta-feira tem caixinha de perguntas pra vocês tirarem as dúvidas mais rapidinhas, papo 1 de vocês, eu respondo nos stories. E todo domingo tem um post pra vocês escreverem aquelas dúvidas que não cabem na caixinha, que são mais complexas. E aí a gente se encontra normalmente toda segunda-feira às 8h04 pra responder. Quem comentou aí comigo que tá super ansioso pro curso, segura essa ansiedade, mulher, que é a ansiedade da crise de enxaqueca. Semana que vem a gente já vem com muita novidade sobre o curso, tá bom? Fiquem tranquilas, a gente vai tentar abraçar todo mundo que tiver interesse em fazer parte do Rotinas Diárias e mudar de vida de uma forma tão simples. Em 12 semanas você vai enxergar uma mudança absurda no teu corpo, absurda na tua vida e muito grande mesmo na questão da frequência e da intensidade das crises. Fiquem de olho que vai ter novidade pra vocês sobre isso. Um beijo muito grande, obrigada pela companhia de vocês. E eu espero vocês na quinta-feira, então, live da Fer. Gente, falando nisso, rapidinho, últimos minutinhos, tema pra live de quinta-feira, vamos? Peço, qual tema vocês querem pra live de quinta-feira? Deem sugestões, estou sem ideias de tema, então vocês me dão sugestões e aí a gente vê o que dá pra gente fazer. Quem tiver aí ainda, manda aí o tema que você teria mais interesse pra nossa live de quinta-feira dessa semana, às 8h04, vamos lá.
Temas, sugestões de temas, chás. Vai ter e-book de chá, vocês estão sabendo, né? No Rotinas Diárias, vai ter e-book de chás. Chás? Só esse tema que vocês querem? Então, Lídia, vou indicar uma Nutri pra você. Me chama no direct que eu vou te indicar uma Nutri supimpa, muito boa. Chás e temperos. Beleza, vamos falar de chá então? Quinta-feira, já que tá todo mundo pedindo. Meire, enxaqueca menstrual foi semana passada. Menopausa. Beleza, gente, vou estudar esses temas aí que vocês estão me pedindo e eu aviso vocês amanhã. Chá é ótimo, todo mundo tá querendo chá. Então tá bom. Então vamos fazer uma live de chás na quinta-feira, então a gente vai falar sobre chás, tá bom? Um beijo grande, gente. Até quinta-feira, então, às 8h04, pra gente falar sobre chás e enxaqueca.